Gente, o que foi esse episódio? Meu Deus! Eu tô deitada na BR e a gente tem muito pra conversar. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Toda semana tem review de Westworld, então se não quiser perder, ativa a sinetinha. Tá, eu confesso, eu dei uma semi-surtada nesse episódio porque ele foi literalmente sensacional, e eu não tô nem brincando. Primeiramente, eu quero começar frisando o que eu frisei no episódio passado, que se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar nos cardzinhos aqui em cima. Mas, encurtando a história, o que eu frisei foi sobre o nome desse terceiro episódio. Virtu e Fortuna é um conceito utilizado por Maquiavel em O Príncipe. Virtu é a capacidade do príncipe de controlar as ocasiões e os acontecimentos do seu governo, ou seja, das questões ali do principado. O governante com grande virtu consegue construir uma estratégia eficaz para o seu governo, aquela capaz de ser maior que as dificuldades da imprevisibilidade da história. Já a Fortuna diz respeito às circunstâncias, ao tempo presente e às necessidades do mesmo. Basicamente, é a sorte individual. Se um príncipe trabalha bem os conceitos de virtu, não há fortuna que consiga derrubá-lo. Inclusive, ele consegue usar a fortuna a seu favor. E diante dessa temática, a gente já poderia prever que o foco seria na Dolores e naquela história de que ela queria um exército para si, para ela conseguir impedir os avanços dos humanos. Porém, o início do episódio foi algo completamente o que raios está acontecendo aqui, porque tá todo mundo tranquilinho na fucking Índia, mano. O que tá acontecendo? O que eu perdi? Aparece um homem loiro que eu não sabia quem era, aí aparece uma mulher super X também, os dois conversam, vão pra cama, e eu fiquei pensando, ih, olha aí, ó, um episódio pra encher linguiça. Mostra um novo parque além do japonês, mas pô, foca nos malucos aleatórios. Mas meus amigos, eu não estava preparada pro baque desse episódio. Depois eles conversaram e ela testar a arma nele pra comprovar que ele não era um androide, sim um humano. Eles fazem o que tem que fazer ali e depois aparecem eles muito felizes, montados nos elefantinhos lá, brincando de safari. Numa narrativa um pouco mais tranquila, um pouco mais família, diria eu. Quando de repente tudo para e fica tranquilo demais, é que a gente consegue ver que os androides ali também estão dando tilt. Que era uma coisa que eu tava questionando, se era uma coisa antes ou depois. E a gente viu que era depois. Eu não sei vocês, mas depois das linhas temporais eu não confio mais nada. A mulher consegue matar o Mohammed lá e sai disparada, correndo que nem maluca. E eis que surge aquele tigre que a gente viu no finalzinho do segundo episódio, até que o CGI tava bem feitinho, vai. Aí ela começa a correr, vai além dos limites do parque e fica naquele limite territorial aonde culmina no mar. E aí a gente não sabe se ela matou o tigre mesmo, o que aconteceu com ela, e começa a abertura. Nesse nível. Nisso eu já tava cheio de pontos de interrogação na minha cabeça, e aí eu fiquei me perguntando, eu preferiria enfrentar os bichinhos, tigre, um elefante me pisoteando, ou os índios maromba? No fim dessa review a gente volta nessa pergunta. Depois da abertura a gente volta à nossa realidade, ou parte dela, já que o Bernard não tá ajudando muita gente. Não dá pra confiar na percepção dele 100% porque ele tá quase dando pane geral. Pelo menos a gente volta pra um ambiente mais conhecido, que é o caos e a chacina comendo solta. A Charlotte apareceu nessa linha do tempo, só ficou meio confuso se ela tava ali realmente ou não. Mas ela tava, mas não tá. Mas ela tá. Um pouquinho mais adiante dá pra ver que ela tava. Mas ali naquela cena não dava, porque juntamente com aquela cena, voltou ela pra cena com o Bernard no campo. Dá um novo tilt nele, eles estão lá tentando resgatar o Abernathy, que, lembrando dos episódios passados, é o androide que é a apólice de seguro. Então ele é bem importante. Basicamente, o passado recente e o presente estão se misturando ali na cabeça do Bernard. E na nossa também. Aparece de novo o maluco do leite e ele tá liderando a própria trupe, matando geral. Mas essa liderança dura pouco, porque o Bernard consegue deter ele e enfiar um caminho no pulso dele pra reprogramar. Agora ele é um defensor das mulheres e começa a matar os próprios companheiros. Foi recuperado, entre aspas, e libertou os reféns, dentre eles o Abernathy, que para início de conversa era a razão pela qual eles estarem ali se importando em reprogramar aquele cara. E eis que surge uma das cenas excelentes desse episódio. E quase todas que eu vou listar aqui e dar uma ênfase, tem esse mito do Lewis Hamilton que, mano,
O cara tá fazendo um papel absurdo, a atuação dele é impecável. E é um personagem ótimo para que a gente não sinta tanta falta do Anthony Hopkins na série, já que ele faz um trabalho igualmente bom. Quando volta pra Dolores e a tentativa dela de conquistar os confederados, eu logo pensei na Daenerys. Só que a diferença é que a Dolores não tem os dragões, né? Vamos combinar. Eu não sou lá grandes fãs de Game of Thrones, então eu fiquei meio assim com essa cena, achando que Westworld ia pender mais pra Game of Thrones. Mas eu logo fiquei feliz porque a Clementine apareceu mais B10 do que nunca. Então a gente releva essa ceninha. Ela consegue lá o exército dela e depois passa pra narrativa da Maeve, aquela linda. O Sizemore, que tá com ela, tá parecendo um roceiro caipira com uma mula do lado. E ele, por incrível que pareça, tá sendo um excelente alívio cômico pra não ficar naquele romancezinho chumbrega entre a Maeve e o Hector. Ele tá pra Maeve como o Lawrence tá pro Homem de Preto. A diferença é que o Lawrence não é tão engraçado. E aí eles encontram pela primeira vez aqueles índio maromba pintado de branco. Se eu me lembro bem, é pra ser a narrativa do Sizemore, mas ele não esboçou nenhuma reação. E também a gente viu que é uma das partes do parque que a Maeve não controla mais. Eu gostei do fato dela não controlar mais, porque foi a primeira vez que a gente viu uma vulnerabilidade nela. Tipo, existe um perigo real agora, ela pode ser ferida, ela pode ser morta. Quebra um pouco aquela coisa de Deus Ex Machina que tinha no primeiro episódio, que incomodou um pouco algumas pessoas, mas que era parte da narrativa dela. Ela foi programada para agir daquela forma e ter certas facilidades para chegar ao objetivo final. Enquanto isso, a Dolores está lá com o novo exército dela e a árvore particular dela, que é o Ted. Nisso aparece o Bernard, bem doido, junto com a Bernat. E aí ela já ficou como, né? Solta esse homem que eu tenho que conversar com ele, que ele é meu pai. Foi a primeira vez que a gente viu o Bernard com a Dolores no presente. Mas uma coisa que eu achei engraçada é que o Bernard nunca aparece quando o Ted tá em cena e vice-versa. Sendo que o Ted tá sempre colado, parece uma calopsita em cima da Dolores. Ele vive na cola dela, mas quando o Bernard tá junto, ele não aparece. Isso eu achei meio esquisito. Depois ela sai conversando com o Ted, com o Bernard, e aí conversa com o pai dela também. E o paizinho dela tava indo bem, tava lembrando dela. Mas aí deu tilt, deu umas panezinhas. Ele tá danificado, infelizmente, e infelizmente só na trama, porque quando ele tá danificado é onde a gente consegue extrair o melhor do Lewis. Quando ele pifa, cara, o olhar dele é absurdo. E a maneira como ele atua, ó, tá de parabéns. E parabéns aos envolvidos também no roteiro, que deram uma importância maior pra ele. Depois dessa cena incrível, volta pra Maeve e o Sizemore também tá ótimo. Ele quebra aquela monotonia do arco e aquele romancezinho, como eu já falei, e traz também alguns questionamentos de humano pros dois. Porque ele falou que não era pra eles estarem juntos, não tava na programação deles, que era pros dois ficarem juntos e sim, solitários. E ele tinha um crush, né, era apaixonado pela Isabela, que, se eu não me engano, é aquela menina com a tatuagem no rosto. Nisso, ele fala junto com o Hector as mesmas falas e ele fica ali meio bolado. Mas só aí ele teve mais tempo em tela, com mais diálogo, do que o Ted na temporada inteira até agora. Ou seja, nem ele é árvore, sabe? Volta pra Dolores e é meio que ping-pong esse episódio. A Dolores quer dominar o campinho, e eis que ela fala a frase, que é a descrição do episódio, e é uma das cenas que também aparece no trailer da segunda temporada. A beleza no que nós somos, nós não deveríamos lutar por isso? E aí, coitado do Bernard, né? Ao mesmo tempo que ela pede pra consertar o pai dela, ele tem que ouvir que ele nunca saiu lá do parque, ele não sabe como é que é, e que também ele não sabe nem a pessoa da qual ele é cópia direito, quem é, nunca viu. Ele sabe quem é, mas ele, né? Vocês entenderam? Apareceu a Maeve de novo e com ela apareceu um pouquinho mais de violência naquele arco. Parou um pouco a lenga-lenga e os preparativos pra porradaria. Pareceu alguma coisa concreta. O maluco sai correndo no corredor em chamas e atrás dele aparece ela, a mulher da tatuagem. Ela ressurge e nisso existem algumas possibilidades, porque pode ser que role um ciúminho da Maeve com ela, já que o Hector é programado pra ser apaixonado por ela e não pela Maeve. Acredito eu que eles não vão focar muito nessa parte, porque eu ainda não falei da melhor parte, minha gente. Logo depois deles conversarem e tudo, eles encontram o Félix e o colega dele. E aí rola um vai não vai, e o Félix e o colega dele vão junto com a Maeve, o Hector e o Sizemore sair daquele laboratório. Aí fica o questionamento, será que o Félix, mesmo sendo coreano, vai conseguir ajudar eles no Shogun World? Tô curiosa pra ver como é que eles vão aproveitar esse personagem. E eis que, como temos um megalomaníaco no roteiro, surge uma cena linda de tiro e ação pra tudo quanto é lado, em que há essa disputa de território entre humanos e androides.
Foi a primeira vez depois do incidente do Dr. Ford que eles se organizaram e lutaram contra os humanos. O problema é que esses aí, em especial, foram enviados exatamente para contenção. A Charlotte aparece sim naquela linha temporal, então não é só a percepção do Bernard, ela tá ali de fato. E eles estão tentando buscar o Abernathy. Nisso, o Bernard estava tentando ainda consertar ele, só que ele viu que o programa do Abernathy era muito mais complexo do que ele imaginava. Mas ai, como eu amo esse homem, cara! Ele é um dos meus preferidos disparado nessa temporada e tenho certeza que só melhora daqui pra frente. Até aí, eles conseguem massacrar o exército e o Bernard se esconde pra não ser pego. E eles pegam o Abernathy, conseguem entrar e pegar ele. O Bernard daí deixa o mito ser levado pelos seres humanos. E eu já disse aqui diversas vezes que a minha teoria é que o Abernathy é uma apólice de seguro porque ele é uma cópia, de certa forma, do James Delos. Nessa hora, a Dolores sai do forte pra tentar resgatar ele. E ela tá mega pistola, não se importando de levar uns tiros no meio do caminho. Aí ela volta e fala pra loira, é contigo, explode isso aí. E a loira vai lá e explode tudo. Não tudo, né, que senão todo mundo ia morrer, mas explode ali uma grande parte do que tava rolando ali embaixo. Nisso, a Clementine tá full pistola e dá um Hadouken no Bernard e arrasta ele pelo chão. Tipo, de graça. Depois disso, e depois da derrota, o Ted tá lá pagando de machão pela primeira vez. Tá apontando a arma lá pro maluco, e até o maluco dá um sermão na montanha nele, tipo, tu é patético, tu me dá nojo, só faltou falar isso. E ele falou basicamente o que eu vivo falando. O Ted é a árvore do cenário, e ele só serve pra Dolores não falar sozinha. É meio inútil, menino. Por isso que eu acho que quando der o revertério nele no cérebro, ele vai virar aqueles homens hétero top. Aqueles babacão que não vai deixar a Dolores mandar nele. Pode ser, inclusive, que ele até se vire contra ela. Mas aí eu tô chutando alto, né? Não sei. Deixa o espaço aberto aqui nos comentários pra vocês comentarem o que vocês acham. Nisso a gente vê que a mina lá do início conseguiu atravessar o mar. E a gente não sabe qual é a extensão daquilo e o quanto ela teve que nadar pra chegar até ali. Ou seja, se ferrou lá, se ferrou no meio do caminho e se ferrou no fim, porque ela deu de cara com quem? Com os índios maromba. E aí eu te pergunto de novo, o que é melhor? Enfrentar bichos, né, elefante, tigre ou os índios maromba? Eu sinceramente não sei. Pra fechar o episódio, o arco da Maeve, a galera tá no meio de um negócio cheio de neve e avista uma fogueira lá ao fundo. Chegam cautelosamente pra ver o que encontram, se era inimigo ou se era aliado, e o Sizemore desenterra a cabeça de um samurai do Shogun World. E aí logo em seguida aparece um outro samurai vivo. E eu fiquei... Meu Deus! Gente, eu não sou nem louca de perder o próximo episódio. Sério, tá cada vez melhor. E vocês, quais são as teorias, os comentários, se vocês surtaram, se eu surtei sozinha? Comenta tudo aqui embaixo nos comentários, pelo amor de Deus, pra eu não surtar sozinha! Desculpa pelo vídeo enorme, mas esse episódio foi sensacional. Quem me acompanha no Instagram viu que eu surtei nos stories. Só quem viu sabe como é que eu fiquei em choque, eu tava sem reação. E se gostou do vídeo já sabe, toda semana tem, então eu se fosse você já deixava o like, ativava a sinetinha e se inscrevia no canal porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral, tá? Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo pra gente conversar mais de pertinho. Até a próxima e tchau!